sofrimento, a noite não passa e choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Oi, oi! Bom dia! Bom dia! Muito bom! Sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos aos raios da manhã que irão curá-lo. Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Aqui você precisa aprender a confiar. E aí você vai ser curado e você vai ser descansado nas mãos do Senhor. Amém! No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender. Hoje, quinta-feira, nossa agenda aqui, vamos falar sobre saúde social, lidar com outras pessoas. Nosso texto você já sabe, Abacuque capítulo 2, versículo 4, quero ler aqui para você. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, estamos aqui para descansar em Tuas mãos. Estamos aqui para aprender mais do Teu amor, na dor, no sofrimento. Que o Senhor nos oriente, nos acompanhe. Que aquela mensagem que o Senhor planejou, ela ache o espaço necessário em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, amigo, amiga. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com você. Hoje, de forma especial, a nossa temática é interessante porque nós vamos falar sobre como lidar com as outras pessoas. O texto diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O soberbo não tem alinhamento. Você já entendeu isso aqui. Mas o justo, ele vive pela fé. A visão que ele tem é diferente. E eu quero falar aqui em relação a relacionamentos. Porque a maioria das dores que você sofre não é o calo no seu sapato, não é o calo que o seu sapato te provocou. Não é aquela batida que você
deu na parede. A maioria das dores que você tem não é um acidente, não é uma doença, não é um infortúnio material. A maioria das dores que você tem a ver com conflitos com outras pessoas. Conflitos. A maioria das coisas que te magoam, que você está assim, ó, que você chega ao limite do estresse. A maioria das pessoas que se suicidam, o suicídio não é porque ela perdeu uma casa, um carro, ou teve um prejuízo financeiro muito grande. A maioria das pessoas não se suicidam por isso. A maioria das pessoas se suicidam por um problema de relacionamento. Conflitos. São os conflitos que assassinam as pessoas. E você sabe muito bem do que eu estou falando. A maioria dos conflitos começa dentro de casa, com a sua família, seus pais, seu esposo, seu filho. Eu quero falar sobre gestão de conflito. Como não ter conflito, né? Então, eu vou falar da gestão, vou falar de como evitar o próprio conflito. Você tem que ter uma visão de fé para isso. E aqui fico eu pensando quantas pessoas moram sozinhas, procuram ser ilhas, porque acham que não dá para viver com gente. Trabalhar com pessoas é o maior desafio de um ser humano. Lidar com outra mente. Tem noção do que é isso? E aqui eu quero assim abrir para você assim uma visão de fé. Porque é daí que vem os sofrimentos da maior parte da humanidade. Aí que vem o conflito. Sabe por que uma criança cresce fechada? Sabe por que um adolescente procura as drogas? Você sabe por que um adulto é obcecado pelo trabalho de dia e de noite? Tudo tem a ver com relacionamentos. Tudo tem a ver com a outra pessoa que ele convive ou não quer conviver. Quantos casamentos são desfeitos diariamente? Quantas pessoas entram em depressão por causa de algum problema com o conflito em relação a outra pessoa? Você tem noção da importância disso aqui que eu estou falando com você? Isso eu observo e me dói o coração. E eu fico assim emocionado, eu fico triste, porque não é uma tristeza de mágoa, é um pesar no coração. Poxa vida, quanta gente infeliz porque não sabe lidar com o outro. Quanta gente se entregam à ansiedade, ao pânico, porque não se sente aceito, não se sente valorizado. Quantas pessoas destroem a vida dos outros? Tudo tem a ver com saúde social. Tudo tem a ver com lidar com outra pessoa. Mas você sabe muito bem a crise que isso provoca, porque você, na sua estrutura mental, na sua biologia, você não foi criado para ser uma ilha. Você foi criado para estar com. Você é um ser biopsicossociável.
Você foi criado para ser sociável. Quando Deus criou Adão, no dia que ele planejou você ser humano, ele mesmo disse lá em Gênesis: não é bom que o homem viva só. E Adão estava feliz, estava ótimo. Ele estava no paraíso, ele era perfeito. Toda a sua capacidade física, mental, ele estava bem. Estava no paraíso, digo de novo, mas não estava satisfeito. E Deus vai lá e ele tira da costela de Adão um pedaço do próprio Adão. E aí ele cria um outro ser humano que tem também um cérebro com 10 bilhões de neurônios, com mais de 100 trilhões de conexões nervosas. É um outro ser humano. Só que parece que tem algumas modificações. Parece que foi melhor aperfeiçoado. É. E aí ele cria a mulher. Agora sim, agora está pronto o plano original. Dali inicia os povos, a comunidade. O centro da sociedade é o casamento. É aqui que se aprende a gestão de conflitos ou a eliminação de todos eles. É aqui, meu querido, você poderia se perguntar por que as pessoas continuam casando até hoje? A gente já tem prova suficiente que casamento não dá certo, você poderia pensar. A cada 10 pessoas que se casam, a última pesquisa que eu vi já faz um bom tempo, a cada 10 pessoas que se casam, 6 se separam, 60% se separam. Sobra 4. Desses 4 que sobra que não se separou, dois se toleram, vivem dentro de casa, mas não têm relacionamento saudável. Não são felizes. Olha que coisa incrível, é de chorar isso aqui. Eles não têm transparência entre eles. Os outros dois que sobram, os outros dois que sobram, diz a pesquisa, realmente são felizes, com algumas ressalvas de momentos semanais de infelicidade. É, meu amigo, talvez eu esteja falando com alguém que teve um casamento. Talvez eu esteja falando com alguém que um dia já teve um cônjuge e separou. A separação é como um câncer, dói demais e parece que nunca cura. E aí a pessoa vai e procura outro, ela vai lá e de repente ela está se relacionando com outro pior que o anterior. E às vezes esse ciclo continua por muitos anos, até ela abandonar a ideia de ter alguém. E ela pensa, ninguém vai me aceitar. É de chorar isso aí, irmão. Quantas pessoas foram casadas? Só que desse primeiro casamento vem a geração seguinte, os filhos. Pastor, o que isso tem a ver com soberbo? A alma não é reta nele. Ora, responda você mesmo. Para você ter sua alma reta em você mesmo, para você viver pela fé, você tem que seguir o plano original do Criador. O Criador criou homem e mulher. E eu não estou falando apenas só do sexo. Eu estou falando da comunidade. De que você foi criado para viver com alguém. Claro! Eu disse para você outro dia que eu tive encontro com Cristo aos 13 anos de idade.
E eu pedi duas coisas para ele. Eu vou contar aqui para você. Eu tinha 13 anos, ninguém falou para mim que eu não podia pedir isso para Deus. E aí, olha só, eu pedi para Deus que eu queria fazer milagre. Enquanto eu gravo esses áudios aqui para você ouvir, muito obrigado, viu? E Deus está fazendo um milagre na sua vida enquanto você me escuta. Aqui a pode transformar, eu quero transformar a sua vida. E Deus, Ele me deu o poder de fazer milagre. Você pode não acreditar, mas eu transformo a vida das pessoas. E eu faço isso com amor, com sabedoria, de forma simples, prática e alegre. Só que eu pedi para Deus uma segunda coisa. Eu pedi para Deus um casamento perfeito. Claro, porque é triste. E pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Mas na minha família, ninguém na minha família tem um casamento perfeito. Alguns largaram, outros vivem em pé de guerra. E as histórias têm de tudo. E eu pedi para Deus, papai, me ajuda. Eu quero ter um casamento do jeito que o Senhor planejou no Comitê Celeste. E aí, amigo, é a importância dessa música. Você precisa aprender a confiar em Deus. A fé, como eu disse essa semana, ela é aprendível. E Deus falou para mim, eu vou te dar um casamento perfeito. Pastor, como é que Deus fala contigo? Ele fala, viu? Ele fala. E eu perguntei para Deus, papai, o que eu tenho que fazer para ter um casamento perfeito? Ele falou para mim, olha, você em si mesmo não tem que fazer nada. Você tem que seguir minhas orientações. E eu comecei uma jornada de estudo profundo do ser humano. Entende? E eu estudei a mente humana, estudei a fisiologia, a influência da mente com o corpo. E desde os 13 anos de idade, eu mergulhei de forma autodidata, intencionalizada, conduzida pelo Espírito Santo. Começou lá na roça e as pessoas iam trazendo os livros para mim. E é por isso que eu estou aqui entregando para você conteúdo interessante, profundo, de memória. E eu lembro que Deus falou para mim, eu vou te dar um casamento perfeito. O que eu tenho que fazer, papai, então? Eu vou te dar um conteúdo para você estudar. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, estudei sobre tudo que Deus colocava para mim. E a outra coisa que Deus pediu para mim fazer era esperar. Deus falou para mim, você espera, que eu vou trazer a tua esposa na hora certa. Na hora que eu ver que você está pronto, ela vai chegar para você. E você vai saber lidar com ela com sabedoria, com amor, para que você transforme ela também. Então eu deixei que Deus escolhesse a minha esposa. E aqui eu vou estabelecer então os princípios nos minutos que me restam. Isso é pela fé, irmão. Isso é alinhar-se com o plano original de Deus. Isso é deixar a soberba. Por isso que esse é um texto que você tem que escrever em letras garrafais, para que a pessoa entenda até quem passa correndo, porque a ideia aqui são princípios para o resto da sua vida.
Princípio número 1, alinhamento com o Criador. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Olha para você, o quanto você é alinhado com Cristo. Isso é alinhar-se. Deus é amor. Aqui começa o princípio. O amor, ele não vive para si. Claro, o contrário do egoísmo é o amor. E isso, o contrário do amor, é o egoísmo. Então, a primeira regra para você viver bem com as pessoas é você esquecer das suas próprias necessidades e você se entregar por amor a quem está próximo de você. Isso serve para o seu cônjuge, para o seu cliente, para o seu líder, para os seus amigos. Qualquer pessoa que você oferecer amor da forma alinhada com o Criador, você vai ter felicidade social, você vai ter saúde social. Mas pastor, fulano me ofendeu. Olhe para Cristo. Você acha que Cristo se magoava quando alguém ofendia ele? Então, esse princípio precisa ser repetido, expandido cada dia mais. Eu vou falar sobre isso a cada quinta-feira aqui. Não existe casamentos que não deu certo. Existe gente infantil, egoísta. Pastor, o senhor está me ofendendo. Não estou te ofendendo. Eu tô abrindo teus olhos para uma realidade. Todas as suas crises com outra pessoa vêm do teu egoísmo. Se você olhar para a pessoa com compaixão e amor e aceitar essa pessoa do jeito que ela é, valorizar essa pessoa, fazer ela se sentir bem. Ninguém que está bem, feliz, amado é capaz de ferir outra pessoa. Para pensar. As pessoas são vítimas. As pessoas são vítimas. Olhe para eles com compaixão. Quando alguém vier te ferir, iniciar um conflito, calma, respira, olhe para essa pessoa, comece a falar para você mesmo primeiro, para você acreditar no que eu estou falando, tem que ter fé. Fale, eu amo essa pessoa, eu amo. E se ela está magoada, eu tenho que curar ela. Ela é vítima da mágoa. A mágoa não é bom para ninguém. Quando alguém xinga você, quando alguém te rouba, quando alguém provoca alguma lesão em você, olhe para essa pessoa com compaixão. Isso é maturidade divina. Isso é o contrário do soberbo. Isso é vida pela fé, porque você recebe essa orientação do céu e aí você entrega para a pessoa. Princípio 1. Ame, 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 ame de forma totalmente desinteressada. Esse é um momento para mim emocionante porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu estava no NASP Campus 1 e já fazia 10 anos que eu tinha feito um pacto com Deus. Já fazia 10 anos que eu aguardava alguém. Esses 10 anos eu estudei com profundidade. E aí lá eu encontrei a minha esposa. Vou contar a história completa para você. Primeira coisa que eu pratiquei quando ama é aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. Por um milagre ela chegou até mim. Eu vou gravar um áudio contando detalhes, mas eu só quero praticar aqui com você agora os princípios. Princípio número 1 é o amor. Dentro do princípio número 1, que você ama, quem ama aceita a pessoa. Harry não tinha
as habilidades completas que eu esperava em alguém. E eu não tentei mudar ela assim, no dia para noite. Eu aceitei ela, abracei-a. Tinha coisa que ela gostava de comer que eu não gostava. Eu ia lá pela fé e comia com ela. Tinha coisa que ela gostava de conversar que eu não gostava e eu ia lá. Pastor, mas é porque você estava apaixonado. Eu faço isso até hoje, viu? Eu faço isso até hoje. Quando a pessoa se sente amada e valorizada, se sente aceita, olha que lindo que acontece. Ela começa a se perguntar: como é que eu faço para agradar essa pessoa que me agrada tanto? Como é que eu faço para amar essa pessoa que me ama tanto? E aí os milagres começam a acontecer, porque o Espírito de Deus começa a atuar no coração da outra pessoa. E ela começa a querer ser diferente para devolver para você aquilo que você deu para ela com tanta abundância, sem exigir nada em troca. Isso é o princípio celestial. Cristo entrega para você tudo. E o que é que Ele espera de você? A tua vida, para Ele salvar. Mas Ele não exige isso, não pressiona. Ele simplesmente entrega. Ele entrega a cada dia o ar que você respira, a energia que faz o seu coração pulsar. Ele te dá a casa, o carro que tu anda, alimento que tu come. Tudo Ele te dá. E Ele não vem até você e exige que você devolva. Mas o tempo vai passando, você olha para Cristo na cruz, você olha para tudo que Ele fez por você, você é constrangido. Poxa vida, eu tenho que viver com Cristo, Ele é incrível. Não é que você está fugindo do inferno, é que você ama Ele de forma voluntária, plena e profunda, e você quer viver com Ele para sempre. É por isso que eu falo para você que eu vivo um mundo das maravilhas, porque esse Cristo ele é real, presente comigo, em mim e age através de mim. Eu amo a Jesus de todo o meu coração, porque eu me sinto tão amado por Ele. Esse é o princípio do relacionamento, isso tem que ser pela fé. E aí a gente começou a namorar, e com o tempo ela começou a mudar alguns detalhes. Mas não é para me agradar, é porque tem algumas coisas que são princípios bíblicos. Se você mostrar para a pessoa, seu cônjuge, seu namorado, a pessoa que trabalha contigo, seja lá qual é o seu nível de relacionamento social, e você apresentar princípios eternos da palavra de Deus, através da sua vida, um amor desinteressado, você vai mover aquela pessoa. E ela vai voltar para você e não haverá conflito. Tem que aprender, amigo. Tem que aprender. Aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir. Então, ame pela fé, mas não é pela fé na pessoa, não é porque a pessoa merece ou não. Ame pela fé em Cristo, aquele que te amou e a si mesmo se entregou por você. Ame essa pessoa, porque Ele diz: todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É isso, gente. É isso. Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo.